Amados irmãos e irmãs, fiéis devotos de São Sebastião, cá presentes e também aos que se encontram em diversos lugares acompanhando pelas redes sociais, estamos experienciando nesses dias um momento de, poder-se dizer, de privilégio, de encontro com o Senhor, de fazer a memória e trazer a memória de um exímio testemunho, não de qualquer pessoa em que outrora se fizera uma experiência de Deus e de sua palavra, mas que por sua vez ficou perdido no tempo, que ficou no passado. Não. Sempre presente, sempre referência. Não obstante os perigos que assolavam a vida de todos, inclusive a do próprio, de um comportamento de um imperador sanguinário, violento, truculento, agressivo, desumano. E lógico, não temente ao Deus de São Sebastião. Não obstante tudo isso, São Sebastião continua firme. Como eu disse há pouco, um exímio testemunho. Mesmo frente a este poderio que massacrava, que tentava a todo custo silenciar a todos aqueles que porventura fizesse algum comentário ou alguma referência ao nome de Jesus. Que pudesse, por sua vez, querer testemunhar aquilo que Jesus ensinou e por causa disso deu a vida. Teria certamente, como de fato teve no caso de São Sebastião, um fim. Não um fim permaneceu segundo a vontade do imperador. Teve o fim, sim, mas depois o início de uma vida ressuscitada e vitoriosa em Cristo Senhor, pela qual ele também tombou por terra. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, do que a liturgia nos apresenta, é de uma tomada de consciência sem igual, a que desde a primeira leitura o profeta exorta a se voltar para Deus, a confiar em Deus, a ser temente a Deus. Lógico que o profeta fez nada mais do que a sua missão, exortando inclusive aqueles que detinham o poder de transformar a realidade, mas que esta deveria ser transformada segundo o coração de Deus, segundo a vontade, o pensamento, o sentimento de Deus. Não o contrário, não os próprios sentimentos e pensamentos. Por isso que nesta vocação de Saul, nesta missão que ele recebeu, não deu cabo, não levou a sério, pensou nele,
pensou nos interesses e segundo as realidades, não no essencial para o qual Deus havia designado em sua missão. A palavra de Deus está sempre para nós, sempre será como uma lei que nos encaminha para a liberdade, para a transformação. Não é algo que se nos impõe, que nos força a realizar algo, a incorrer em algo que muitas vezes se distancia do essencial, daquilo que gera a vida. Por isso mesmo, dos princípios das legalidades cumpridas à risca neste evangelho de hoje, percebemos, pelos fariseus e também pelos discípulos de João, ofuscava o sentido da acolhida ao Messias e ao Libertador que já se fazia presente. O sentido do jejum para o Antigo Testamento era do que diz respeito à espera do Messias, do ungido, do Libertador que havia desde muito tempo prometido, se dado em promessa. Mas agora não tinha mais razão de ser. A promessa já se havia tornado realidade. Já se encontrava no meio deles Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que tanto a primeira leitura como o Salmo, e também atenta-nos para esse sentido de ser do essencial no Evangelho, assim percebemos. O que agrada verdadeiramente a Deus é escutarmos a sua palavra, é entender esta palavra, refleti-la, trazê-la em nosso coração e praticá-la. Se vamos dar uma olhada nas Sagradas Escrituras, do seu princípio ao fim, o que agrada a Deus? É a ação, é a praxis, antes mesmo que o rito em si. O rito em si, o rito pelo rito, a lei pela lei, a regra pela regra, a norma pela norma. O que agrada a Deus é a praxis, o testemunho. Como nos diz uma das santas dos nossos tempos, do nosso tempo, mais vale as mãos que são estendidas para ajudar o outro do que mesmo aquelas que se elevam ao alto para louvar o Senhor. Quantas vezes o próprio Jesus Cristo também não questionou isso? Os lábios estão repletos de louvores. Na própria palavra de Deus encontramos isso com frequência. Mas o coração se encontra distante de mim. Então, podemos sim fazer valer aquilo que nos é proposto pela palavra, inclusive em seus ritos, em suas praxes rituais, mas não devemos descurar daquilo que vai mais além da nossa prática, da nossa praxis, do nosso testemunho de vida, da nossa ação, repito, devotada em favor dos outros nossos irmãos e irmãs. Isso é o que dá sentido à nossa fé. É o que dá sentido ao nosso itinerário de fé, à nossa caminhada, o nosso compromisso com Jesus Cristo, o nosso discipulado.
nossos passos nos passos dele. Que o Senhor nos ajude a procurarmos sempre mais o que é essencial e não a termos as aparências, ao que mais pode nos significar e não apenas aos sinais e aos símbolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.